ao Cordeiro que está assentado, seja glória. Olá, queridos, mais uma vez nessa sequência dos 25 dias, falando sobre algumas profecias sobre Jesus, algumas palavras sobre encarnação, sobre o verbo se fazer carne, né? Incarnation, sobre o Deus se fazendo homem e habitando entre nós. E eu estava pensando e orando sobre algumas coisas, mas antes da gente começar, eu queria que você desse um like aí, manda esse vídeo para alguém. E a gente está pensando muito nesses dias sobre a importância de aproveitar essa época de Natal e falar sobre Jesus. E visitar nossas famílias, visitar nossos familiares, orar por eles, abençoar eles, falar sobre Jesus, usar essa oportunidade para falar sobre o Cordeiro. E é o que a gente tem tentado fazer. Eu espero que esteja abençoando a sua vida. E Valtinho está aqui trabalhando pra caramba. Valtinho, o Japa lá no Brasil também está me ajudando demais, isso é bom demais. Vamos embora, aleluia. Vamos lá, gente, olha. Se você tiver sua Bíblia aí, puder, abre em 2 João. 2 João tem só um capítulo, né? E eu queria ler para você, mas eu queria que você entendesse o contexto um pouco. João foi um dos discípulos de Jesus, né? E aqui ele tinha mais ou menos 80 anos de idade quando ele escreveu. Ele foi escrever uma carta e ele começou escrevendo essa carta da seguinte forma. Ele falou assim: o presbítero, a senhora eleita a seus filhos. Primeiro, ele não se chamou como o apóstolo, ou o grande homem de Deus, ou o grande poderoso. Ele falou: eu sou o presbítero. A palavra presbítero na Bíblia significa aquele que é mais maduro, aquele que é mais idoso. A palavra no grego, presbítero, quer dizer um ancião, mais velho na fé, né? E o equiparado a um pastor que traz superintendência, ou que cuida, né? Alguém mais amadurecido. E ele tinha 80 anos, né? E ele começa dizendo, e aí ele entra num assunto que eu pensei, ele podia falar sobre outras coisas, mas ele começa a falar sobre Jesus. E no versículo 7, ele diz assim, olha o que ele diz. Ele diz: entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Ele diz, olha, tem muito engano aí, tem muita mentira aí fora, e o anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. Aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, esses são enganadores, esses são mentirosos. Aqueles que não declaram essa verdade, que Jesus veio em carne. E no versículo 8 ele diz, toma cuidado com esse pessoal, né, para não destruir aquilo que tem sido edificado. E no versículo 9 ele diz uma coisa interessante, ele disse, olha, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Eu acho muito importante eu parar aqui e falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu acho que um dos desafios da igreja dos nossos dias, né? E nessa época eles estavam lutando com uma doutrina do gnosticismo que declarava que Jesus não era 100% homem e não era 100% Deus, e levantando claramente contra a deidade de Cristo, né? E aqui João simplesmente bate de frente e fala, deixa eu te falar uma coisa, ele é Deus e ele se fez carne. Se você ler o 1 João, o primeiro livro, você vai entender isso claramente. E ele fala, olha, Jesus é Deus, Jesus é Deus, e Jesus veio em carne, e ele é homem, e ele morreu na cruz, e ele começa a declarar essas verdades que a igreja precisa abraçar. E ele começa falando aqui no versículo 9, ele diz, olha, a gente precisa permanecer no ensino de Cristo, no ensino da verdade de Cristo. Aquele que não permanece na doutrina, tem uma outra tradução que diz, na doutrina de Cristo. E eu pensei assim, sabe de uma coisa? Muitas vezes, isso aqui talvez vai te ofender, mas muitas vezes a gente quer uma pregação bonita, a gente quer uma pregação que traga entretenimento pra gente. Às vezes nós queremos uma pregação que toca nas nossas emoções. Às vezes nós queremos que o pregador fale aquilo que a gente quer ouvir. Mas sabe de uma coisa? O que nós precisamos é o ensino de Cristo. O ensino de Cristo
O ensino de Cristo fala da cruz. O ensino de Cristo fala de morrer para nós mesmos. O ensino de Cristo fala de abandonar o velho homem e ser transformado à imagem do Cordeiro, se parecer com ele. E muitas vezes a gente quer uma mensagem que seja bonitinha, que seja entretenimento, que toque os nossos ouvidos, né? E hoje, quando eu estava orando sobre isso, eu até falei, meu pai, eu gostaria de falar com os pregadores, né? Eu gostaria de dizer aos pregadores, por favor, pregadores, preguem Jesus. Tomem cuidado, né? Pois a gente tem um desejo de fazer uma pregação bonitinha, uma coisa florida, uma coisa que as pessoas gostam, e muitas vezes nós acabamos diluindo o que é fundamento. Eu até escrevi uma coisa aqui interessante. No nosso desejo de ser elogiado ou agradar o povo que você ama, às vezes tentamos tanto enfeitar uma mensagem e torcemos a verdade. Isso é terrivelmente perigoso. A verdade é Cristo. A verdade são os fundamentos. Eu tenho visto que às vezes pegamos um texto e pregamos tudo menos o que os textos estão dizendo. Sabe uma coisa? Às vezes a gente pega a Bíblia, uma palavra está falando isso e a gente inventa, né? Eu chamo isso de viajar na maionese. Não sei se você já ouviu esse texto. A gente viaja na maionese. E eu acho que o maior desafio desses dias é pregarmos a palavra. A palavra, ela é poderosa em si mesma. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. A palavra, ela já é poderosa em si mesma. Sabe o que diz em Isaías? Diz, a palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir aquilo pela qual ela foi enviada. Então, acho que o nosso desafio hoje, nesses dias como pregadores, é parar de pregar ideias, parar de pregar nossos sentimentos, parar de pregar por causa das nossas feridas e começarmos a pregar Jesus, a doutrina de Cristo. Mas qual que é a doutrina de Cristo? Esse é um desafio para você. Descubra o que Jesus está ensinando. Descubra o ensino de Cristo. Ele é maravilhoso demais. Eu acho que um dia desse a gente pode fazer uma série só de falar sobre os ensinamentos de Cristo. O seu coração vai explodir de tão aquecido que ele vai ficar. E o meu desejo nesses dias é dizer para nós, né? Eu me coloco nisso. Pare de pregar a sua verdade e pregue a verdade de Cristo. Uau! Eu acho que isso é muito doloroso, mas verdadeiro. Pare de pregar a sua verdade, porque a sua verdade, ela é cheia e contaminada com as nossas emoções, com o nosso medo, com as nossas mazelas, com as nossas feridas, com a nossa rejeição, mas a verdade absoluta é a verdade de Cristo, é os ensinos de Cristo, e nós precisamos voltar a uma pregação, a uma igreja que vive isso, uma verdade não contaminada com as nossas opiniões, mas uma verdade da palavra de Deus. Aleluia! É como diz em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, ele diz assim, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com as suas próprias vontades, tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. O meu desafio, nem digo medo, o meu desafio é que eu creio que nós estamos num momento como esse. As pessoas entram na internet, entram num canal, entram numa igreja, frequentam um ministério e eles querem saber, será que essa pregação é o que eu quero ouvir? Será que o pastor vai pregar algo que meus ouvidos querem ouvir? Nós não queremos mais ouvir aquilo que nos desafia, nós queremos aquilo que nos dá tapinha nas costas, mas deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus é muito comprometida com a sua alma, com a sua eternidade. Nós precisamos de pastores, de líderes, de pregadores que estão tão apaixonados em ver você no céu, que vão pregar a verdade para você. Homens que estão tão cheios do zelo de ver a glória de Cristo sobre você, que vão pregar a verdade para você, que vão pregar a verdade da palavra, das Escrituras, o ensino de Cristo. Ele veio em carne, aleluia. O apóstolo João, ele me fascina,
porque ele fala isso de uma forma bem clara. Olha o que ele diz em 1 João 3, versículo 8. Ele diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quando eu estava lendo isso hoje, eu pensei assim, uau, a encarnação, ouça isso aqui um pouco, a encarnação foi para destruir as obras do diabo. Isso é maravilhoso. Jesus veio em carne, sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. Aleluia. Jesus se manifestou para te libertar do pecado. Jesus se manifestou para que você não fosse mais escravo do pecado, para que você fosse livre. Aleluia. Ele deixa bem claro. A situação é delicada, mas ele deixa bem claro, sabe de uma coisa? Jesus se manifestou, ele se fez carne para que nós não precisássemos mais ser escravos do pecado. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou abrir mais um parêntese aqui, se você me permite. Hoje, em nossas reuniões, eu não sei como que é na região onde você está, mas em muitos lugares que eu tenho estado, eu temo porque os pastores têm que ser muito delicados, porque as pessoas ficam ofendidas muito fácil. Né? Você não pode falar coisas como assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu falo, não. É muito pesado. Nós não somos pecadores assim não, pastor, mas a verdade, querido, é que Jesus se manifestou para resolver um problema do nosso pecado. O nosso pecado que nos afastava do Senhor. Nós não podemos mais pregar sobre condenação eterna, porque as pessoas dizem, não pode falar essas coisas, são muito pesadas. Ixi, outra coisa que não se pode pregar na igreja é falar que existe inferno, né? Que as pessoas falam, não, isso aí assusta as pessoas, Deus não é tão... Ouvi um crente falando de não, mas eu acho que vai ter um outro jeitinho, que Jesus vai fazer um jeito depois. A verdade, queridos, é que todos nós pecamos. E se não fosse Jesus se fazer carne, deixa eu te dizer isso bem claro, com todas as letras. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não merecemos nada a não ser o fogo eterno do inferno. Mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para nos libertar da escravidão às trevas, da escravidão do pecado. A Bíblia fala que aquele que comete pecado, ele se torna escravo. Jesus, a encarnação, quando a gente pensa sobre Natal, deixa eu te dizer uma coisa, eu celebro quando Jesus se manifestou em carne, porque, glória a Deus, esperança para aquilo que eu não conseguia ser liberto, aquilo que a lei não conseguiu fazer, aquilo que sangue de bode, que sangue de animais não conseguiram fazer, só o sangue do Cordeiro de Cristo, o Cordeiro de Deus conseguiu fazer. Jesus, como eu fico apaixonado com essas coisas, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero citar um outro versículo que é controverso, a interpretação dele está em João capítulo 10, versículo 10, diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Jesus se manifestou para trazer... isso aqui é outra coisa da encarnação. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O ladrão que, de certa forma, é comparado com o ladrão, Satanás é o ladrão. É óbvio que esse texto Jesus está falando de outro tipo. Jesus está falando sobre os mercenários, que é muito profundo, a gente podia falar mais sobre isso, mas Jesus fala, sabe de uma coisa, ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Você diz, Judson, qual o propósito da encarnação? É para quebrar esse ciclo de roubo, de destruir, de matar, de separar. A palavra morte significa separação. Jesus veio para restaurar o muro de separação que existia entre nós e ele, entre nós e os céus, entre nós e o Senhor. A encarnação veio para mudar a nossa história. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. O inimigo veio para roubar, Jesus veio para dar. O inimigo veio para matar, Jesus veio para dar vida. O inimigo veio para destruir, Jesus veio para restaurar. Deixa
deixa eu dizer uma coisa, quando você pensa no Natal de uma forma diferente. O Filho de Deus veio, se manifestou, e agora tem esperança para a minha vida, tem esperança para as minhas mazelas, tem esperança para a minha dor. Aleluia, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas vamos correr aqui. Vocês estão comigo? Aleluia, vamos lá. E nós precisamos que ele viesse em carne. Nós precisamos que Deus viesse em carne. E eu estava pensando isso, se Jesus fosse 10% homem, não resolveria. Ele precisava ser 100% homem, porque foi Adão 100% e Eva que pecaram e abriram mão de tudo, e nós perdemos tudo, e aí entrou o pecado no mundo. Jesus precisava vir 100% homem, ele ouça isso aqui, Jesus é 100% homem, 100% Deus, e ele se entregou por nós. Você diz, mas como, Judson? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, sabia? Assim como eu e você, Jesus teve limitações e foi tentado como homem, ele teve fome, ele teve dificuldades, ele teve ataques na vida dele, ele teve tentações. A Bíblia diz que em todas as áreas, mas ele não pecou, ele permaneceu firme, ele quebrou o ciclo do pecado, ele quebrou o ciclo do peso do pecado, ele veio em carne. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus se manifestou para quebrar, destruir as obras do diabo e para abrir um caminho para nós. E eu queria terminar lendo um versículo, 3 versículos que eu amo muito, tá? Em Romanos 8, versículo 1, 2 e 3, diz assim, portanto, agora o quê? Depois que Jesus se manifestou, depois que ele veio, portanto, agora, portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que fora incapaz de realizar, a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho. Jesus. A lei não conseguiu mudar aqui dentro. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós podíamos fazer mais leis e mais leis e mais leis. As nações, e eu poderia destrinchar isso aqui para horas com vocês, mas no Brasil, nos Estados Unidos, em várias nações, nós temos os legisladores e aqueles que fazem leis, né? Se você souber quantas leis tem em cada lugar, e aí tem os adendos a leis, e por anos nós achamos que a lei conseguiria resolver o problema. A lei apenas limita. A única coisa que pode resolver o problema das nações é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele muda de dentro para fora. Ele coloca no nosso coração algo, o Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos nova criatura. O que diz assim? A lei fora incapaz de realizar. Você falando, a lei de Moisés, sim, mas a lei dos homens também é incapaz de mudar. As leis, eu vejo cada dia lei nova, lei mil, não sei o que lá mais, não sei o que. Deixa eu dizer uma coisa, a lei em si, ela é importante, nós temos que respeitá-la, mas deixa eu dizer uma coisa, o dia que Jesus se manifesta dentro de você e você é transformado, sabe de uma coisa, sabe aquela coisa que o pessoal fala, põe cinto porque a polícia tá ali, sabe de uma coisa, a gente põe cinto porque a gente tem um temor dentro de nós. Já parou para pensar nisso? Quando nós somos cheios do Espírito, nós não fazemos que alguém está olhando ou alguém está vendo. Nós fazemos que tem algo diferente aqui dentro. A lei, ela não consegue fazer isso dentro do homem, mas Jesus, a Bíblia diz que enviando o seu próprio Filho, a semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Sabe por que o inferno, sabe por que o inimigo, sabe por que o diabo, sabe por que o anticristo não quer que você descubra a mensagem de que Deus se fez carne e habitou entre...
Talvez você nem gosta do jeito que eu estou falando, esse cara é meio doido, meio maluco, mas você pode entender uma coisa, que o que eu estou falando é verdade. No seu coração, você sabe que o Espírito Santo está te dizendo e te convencendo de que Ele ama a sua vida, de que Ele tem algo para você. Ele se fez carne, sabe por quê? Porque lá na queda, no jardim do Éden, o homem pecou e morreu e perdeu a intimidade com o Senhor. Jesus veio 100% homem. Ele é 100% Deus. E ele foi crucificado numa cruz, derramou o seu sangue para os seus pecados, para os meus pecados. Ele aboliu a sentença. Ele rasgou a carta de sentença contra nós e disse: todos aqueles que têm fome e sede, vinde a mim. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Alguns de nós, talvez você está lutando com pecado, eu não sei. Talvez você está lutando com a acusação do inimigo. Talvez o inimigo está falando para você: não tem mais jeito, não tem mais jeito para minha família, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para mim. Talvez você está com pensamentos de suicídio, de morte, de fazer uma loucura, de fazer uma bobagem, de abandonar. Talvez você nem ora mais. Talvez você falou: sabe de uma coisa, não tem mais jeito para mim. Deixa eu dizer uma coisa, tem sim. Jesus se manifestou para purificar, para quebrar, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E esse versículo último agora vai de graça para você. Ele diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que estão nos assistindo agora e eles precisam do seu toque. E eles precisam da sua presença. Mais um ano está terminando, Natal está chegando, o coração dele está incendiado, encharcado de dor, de ferida, de frustração, de medo. Alguns estão embaraçados com o pecado, estão caídos na lama, meu Deus, e acham que não tem mais jeito, Senhor, mas essa hora é uma hora deles lembrarem que o Senhor destruiu o cativeiro. O Senhor levou cativo, Jesus, o Senhor levou cativo o cativeiro. Para isso a encarnação, por isso Jesus veio, para levar cativo o cativeiro. Eu não sou mais sujeito às trevas, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você quer orar comigo, ora, diga: Senhor Jesus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor destrua todas as obras do inimigo na minha vida, porque o seu Filho veio em carne e habitou entre nós e morreu morte de cruz pelos meus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Nós amamos a sua vida. Eu espero que esse programa esteja abençoando a sua vida. Ah, como Jesus te ama. Ah, como Jesus te ama. Como Jesus te ama. Você não tem ideia como Jesus ama a sua família. Como Jesus quer entrar aí e mudar a sua história de uma forma tremenda. Nós amamos a sua vida. Deus te abençoe.